Continuando com as nossas ferramentas de seleção no GIMP, vamos passar para algumas outras opções, claro, não apenas essas que tem aqui disponíveis no menu selecionar, as 3 primeiras, que foi o que nós abordamos no vídeo anterior. Agora vamos conhecer como é que funciona a ferramenta de seleção retangular e a seleção elíptica, que você pode acionar com as teclas E ou R. Quando você pressiona E ou R no teclado, você aciona uma ou outra. Vamos começar com a ferramenta de seleção retangular. O funcionamento dela é extremamente simples. Você clica, arrasta o mouse e marca uma área da imagem que você quer selecionar. Lembrando que isso que está selecionado aqui com a ferramenta de seleção retangular é o correspondente ao que existe na camada ativa. Então, eu tenho apenas uma camada nessa imagem, então significa que os pixels que estão aqui dentro são os que efetivamente estão sendo selecionados. E como você deve ter percebido, quando você passa o mouse sobre uma dessas alças nas bordas dessa sua ferramenta de seleção, você pode redimensionar livremente a sua seleção. Assim como aqui no painel de opções do lado esquerdo da sua interface, você pode alterar o tamanho da sua seleção. Por exemplo, se você quiser um tamanho exato, fixo, 1000 pixels por 1000 pixels, você pode digitar aqui 1000 por 1000 e esse será o tamanho da sua seleção no GIMP. Lembrando que se você clicar e arrastar em qualquer lado da sua seleção, você vai ter você vai redimensionar a sua seleção aqui no GIMP. A mesma coisa se aplica com a ferramenta de seleção elíptica. Se eu pressionar aqui até a letra E, eu vou ter uma ferramenta de seleção elíptica, que apesar de ser elíptica, o tamanho e a posição ela é controlada como que fosse uma ferramenta, como que fosse um objeto retangular ou um quadrado, tem largura e altura. Além, claro, disso, você pode selecionar partes da imagem e você pode compor com múltiplas seleções. Então, por exemplo, se eu pressionar aqui a tecla, se eu clicar e deixar pressionada a tecla Shift, você vai perceber que vai aparecer um sinal de mais ao lado do cursor do meu mouse. Então, eu posso agora compor múltiplas seleções em formato de retângulo. E a mesma coisa se aplica, por exemplo, se eu quiser remover partes dessa seleção usando a tecla Ctrl. Se eu pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl, se eu apertar e manter pressionada a tecla Ctrl, eu posso remover partes da minha seleção. Então, observe que eu criei aqui uma seleção bem... eu não vou dizer aleatória, mas uma forma geométrica bem aleatória. E algo importante relacionado à seleção, que algumas vezes acontece quando você está trabalhando com o GIMP, é que, eventualmente, por exemplo, você pode acidentalmente passar alguns minutos marcando uma seleção, fazendo uma seleção com diversas partes da sua imagem, e, eventualmente, você acaba clicando de maneira acidental em uma parte da sua imagem e a seleção desaparece. Para algumas pessoas isso é motivo de desespero, mas é apenas o GIMP entendendo que você quer sair da seleção. Caso você queira restaurar essa seleção, você pode a qualquer momento ir lá no menu Editar e você vai usar aqui o Desfazer Selecionar Nada. E a sua seleção vai voltar. Então não há motivo para desespero. É apenas o GIMP, é apenas um dos atalhos que o GIMP tem para que você saia da seleção. É a mesma coisa que pressionar Ctrl Shift A para remover uma seleção. A qualquer momento você pode retornar e a sua seleção ela está lá. Ela fica como parte das tarefas que você pode desfazer ou refazer aqui no GIMP.